paz, irmãos. Amém. É uma alegria a gente poder estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos, mas ao mesmo tempo que é uma alegria, a gente sente o peso da responsabilidade de estar ministrando a palavra de Deus. Nesse momento, meus irmãos, eu pedi para os irmãos estar abrindo a palavra de Deus no Salmo de número 5. Enquanto os irmãos vão abrindo, só contar uma breve ilustração aqui, que se encaixa muito bem com o tema dessa pregação. No pouco tempo que o irmão Axil esteve aqui, nos auxiliando aqui, e estudando junto com ele aqui algumas vezes na semana, a primeira vez ele ficou aqui em cima e eu fiquei sentado ali. Na segunda vez ele falou, agora a gente não vai ficar aqui, a gente vai ficar lá, no fundo. Ele falou assim, é pela reverência na casa de Deus. Amém, irmãos? Que alegria, é uma coisa que sempre vai ficar marcada na minha vida. E outra coisa que o irmão Axil falou, o pregador ele tem que estar sempre nervoso na hora de pregar. Não tão nervoso quanto eu creio. Mas ele tem que estar sempre nervoso. Por quê? Porque ele está ministrando a palavra do Deus vivo. Amém. Do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém, irmãos? Eu queria saber como você veio aqui essa noite. É apenas mais um domingo? É apenas mais um culto? Você sabia que Jesus pode voltar nesse momento e levar a sua igreja? A gente tem que estar alegre por estar na casa de Deus, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora que o Senhor Jesus vai voltar para nos levar. Amém? Amém. Então a gente vai estar lendo o Salmo de número 100. Todos encontraram, eu creio que vai estar refletido lá em cima também. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, esse salmo ele é maravilhoso. Não sei se os irmãos já tiveram o prazer de estar lendo ele, meditando nele. E o tema central desse salmo é a adoração alegre e grata a Deus, por quem Ele é e pelo que Ele fez e faz ainda hoje. Esse salmo é um louvor a Deus. E você há de concordar comigo que existem vários questionamentos acerca da forma pela qual devemos adorar a Deus. Sei que muitos às vezes vieram de uma igreja mais avivada, outros vieram de uma igreja mais quieta, mas a gente vai estar meditando e abordando também, entrando nessa área, para estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E há também algumas divergências a esse respeito. Há aqueles que defendem um culto mais solene, como eu disse, um culto mais formal. Outros um culto mais contemporâneo e informal. Alguns preferem um estilo de adoração endereçado apenas à cabeça, sem qualquer emoção. E há também os que tendem para um culto mais emotivo, sem levar em conta a razão. Porém, para nós, o que importa é o que é a palavra de Deus, amém? O que ela diz. Meus irmãos, nós devemos adorar a Deus com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. É o que nos diz a palavra de Deus em Marcos. Os irmãos não precisam abrir por causa do tempo. Em Marcos 12:30 está escrito: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E todos nós, meus irmãos, somos criados com razão, emoção e volição, ou seja, poder de livre escolha. Portanto, todo ser precisa estar envolvido na adoração. Todos os membros precisam estar envolvidos na adoração. E esse salmo nos ajuda a entendermos essa verdade. Confira comigo, por favor, o verso 1. Celebrai com júbilo ao Senhor
todas as terras, ou seja, todos os povos, de todas as partes do mundo, todas as nações, celebrai com júbilo, ou seja, com alegria. Esta celebração não deve ser realizada com tristeza. Agora, dê uma olhada no verso 2, por favor. Diz assim: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. O que significa isso? Entrai com canto. Isso significa que o canto individual e congregacional, meus irmãos, ele deve ser dirigido, antes de tudo, ao Senhor. Não é um canto para aparecer, um ser melhor do que o outro. Executado com alegria e plena consciência da sua presença, pois Deus se faz presente. Quantos podem dizer amém? Amém. Em Efésios 5,19, eu ia pedir para o irmão Samuel, está lendo? Efésios 5,19, por favor, irmão Samuel. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor o vosso coração. Obrigado, irmão. Mas nós também precisamos adorar a Deus com nossa mente. É o que nos diz o verso 3 e 5 desse mesmo salmo. Nós não podemos abandonar a mente no culto. Todos nós devemos orar e contar com a mente no culto. E também com o espírito. Em 1 Coríntios 14, 15, parte A, nos diz a palavra de Deus: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Todos nós precisamos entender que o ser divino a quem adoramos, ele é o Senhor, o governador de todo o universo, revestido de glória e majestade, entronizado acima dos querubins. Nesse salmo, meus irmãos, o salmista destaca a centralidade de Deus no culto, ao exaltar seus atributos como bondade, misericórdia e fidelidade. E nós ainda precisamos saber que Ele é o nosso Criador, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Ele é o Todo-Poderoso, meus irmãos. Nós não viemos ao mundo por acaso. E muito menos estamos aqui à toa, passando tempo ao léu. Ou eu e você não somos fruto de uma evolução de milhões de anos, como muitos defendem, ou seja, de um processo evolutivo. E todos nós, irmãos, procedemos de Deus, somos feitura sua, imagem e semelhança. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém e se alegrar nessa palavra? Pois o Todo-Poderoso não apenas nos criou, mas também nos salvou. Glorificado seja o seu nome para todo sempre. Ele tem duplo direito sobre a nossa vida: o direito de criação e o direito de redenção. Nós somos o seu povo, ovelhas do seu rebanho, do seu pastoreio. E nós não podemos nos aproximar de Deus sem saber quem Ele é. E quem somos nós? Nele e para Ele. Em segundo lugar, precisamos adorar a Deus com as nossas emoções. O culto, a celebração deve ser um ato festivo, não um funeral. O culto, meus irmãos, é um serviço que prestamos a Deus. E a forma de fazê-lo deve ser com alegria, com gratidão. Nós precisamos nos apresentar a Deus com cânticos, ou seja, com hinos de louvor, não só aqui na igreja, mas também no nosso lar, no trabalho, por onde quer que estejamos. Nós precisamos demonstrar o nosso amor e gratidão a Deus. Os nossos cultos precisam ser vivos, vivo e racional. É o que nos diz a palavra de Deus em Romanos 12:1. Por favor, confira comigo, por gentileza, Romanos 12:1.
Diz assim a palavra de Deus, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto deve ter emoção. A emoção aqui, no entanto, não deve ser superficial e carnal. Ao contrário, ele decorre do entendimento de quem Deus é, do que Ele fez e faz por nós, e de quem nós somos nele. Aqueles que meditam sobre a grandeza de Deus não podem comparecer diante dele carrancudos e gelados. Não pode ser aquela oração, seja você no teu quarto, em sua casa, onde quer que você esteja, indo para o trabalho, aquele negócio maquinado, vamos dizer assim, não é a palavra perfeita, mas tem que ser, é como se você estiver falando com mais que seu amigo, mais que o teu pai que está ali. Todos aqueles que compreendem o amor de Deus estampados na cruz de Cristo não podem comparecer para a adoração secos e áridos. Nós temos motivos para estarmos alegres, pois adoramos o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Quantos queriam estar pegando aqui um gancho aqui? Quantos que o irmão Fernando não queria estar aqui, no nosso meio, não pode estar aqui? Quantos que estão no nosso carro, desejando poder andar e poder vir na igreja para ouvir a palavra de Deus? Não pode. Nós temos esse privilégio. Só que no corre-corre, na rotina nossa toda semana, a gente acha que é fazer por fazer, mas não é. Meus irmãos, a mente iluminada pela verdade, ela deságua em emoções santas. Luz na mente produz fogo no coração. Um culto no qual os adoradores não compreendem a verdade gloriosa da majestade de Deus, nem se emocionam com o privilégio de ser amados, comprados e chamados para serem ovelhas do seu pastoreio, como nos diz esse versículo, não tem a marca do culto bíblico. O próprio Jesus nos ensinou a adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, o culto precisa ser bíblico, mas também de todo o coração. Conteúdo e forma precisam estar juntos, lado a lado. Todos nós precisamos ter a mente iluminada pela verdade das Escrituras e o coração aquecido pela graça de Deus. Todos nós precisamos adorar a Deus com a nossa força de vontade. Às vezes uma coisinha toda nos impede de vir para o culto, porque é isso. Aí não ouvi um conhecido esses dias atrás comentando que a hora que ele ia vir para o culto, chegou alguém e atrapalhou, ele não veio. Aí eu comentei com ele e da próxima vez apareceu uma pessoa lá. Na hora dele vir para o culto, ele falou: dá licença, eu estou indo para o culto, se você quiser ir comigo, vamos. Ou senão você volta mais tarde, então eu não posso perder o compromisso de estar na casa de Deus. Amém, irmãos? Amém. Todos nós precisamos adorar a Deus com nossa força de vontade, como eu disse. Confira comigo, por favor, que está ali refletido, o verso 4. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu santo nome. Todos nós precisamos estar animados ao ver o culto. O Salmo de 122 nos diz a palavra de Deus: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Meus irmãos, no momento em que nós compreendermos quem é Deus e quem nós somos nele, nós não deixaremos de adorá-lo. Adorar a Deus deixa de ser um compromisso, e um compromisso pesado, e passa a ser um deleite. Estar nos seus atos deixa de ser um compromisso difícil e passa a ser uma alegria que não se pode explicar. Estar na casa de Deus, meus irmãos, deixa de ser um peso para ser uma bendita oportunidade de render graças e cantar hinos de louvor e bem dizer o seu santo nome. Meus irmãos, quando a nossa mente é iluminada e as nossas emoções são despertadas, a nossa vontade
é acionado para obedecer a Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você vai obedecer a sua palavra e os seus mandamentos. Quanto mais você conhecer a Deus. Adorar com tudo que somos e temos. Agora vejamos alguns personagens que não deixaram de adorar a Deus na alegria e na tristeza. Aí você pode falar para mim, mas na alegria é fácil. Realmente, na alegria é fácil adorar a Deus. Quem vai discordar? Na alegria é muito fácil adorar a Deus. Na riqueza, na saúde, na bonança, isso é muito fácil. Mas já que a gente vai ver pessoas que adoraram a Deus em momentos difíceis. Mas agora, na alegria, vamos dar um exemplo aqui. Em 2 Samuel, pedi para o irmão Felipe, está lendo? Em 2 Samuel 6,15, por favor, irmão Felipe. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel ao arca do Senhor, como justos, e ao som de trombetas. Obrigado, irmão. Em Êxodo 15, 20 e 21, nos diz, os irmãos precisam abrir não. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela, com tambores e com danças. Verso 21. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo e seu cavalinho. Agora vejamos alguns personagens que não deixaram de adorar a Deus em momentos difíceis. Essa é a pior parte, em momentos difíceis. E um versículo bem conhecido dos irmãos aqui, Atos 16, 25, nos diz a palavra de Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E todos nós sabemos que Paulo e Silas estavam presos, sendo açoitados, passando por aflições, angustiados, mas nem por isso deixaram de adorar a Deus. Meus irmãos, todos nós sabemos que Paulo e Silas estavam em aflições, mas nem por isso, como eu disse, deixaram de adorar a Deus. E aqui, aproveitando, pegar uma pequena ilustração aqui, na reunião dos homens, todos aqueles que tiveram o privilégio de estar lá, nós louvamos a Deus lá, e depois teve um vizinho que perguntou, o irmão Felipe, ou alguém ali que chegou no ouvido dele, o que estava acontecendo na rua de cima, que estava tendo uns louvor muito bonito. O louvor, meus irmãos, tem poder. Já ouvi testemunho também de pessoas que passou por aqui e ouviu os hinos. O Espírito Santo de Deus trabalha através dos hinos. Quando a gente está louvando a Deus, não é louvar por louvar, é louvar o Todo-Poderoso. Amém? Amém. E aqui o que a gente pode dizer também de Jó, a gente não podia deixar de estar falando de Jó, na angústia, que não deixou de adorar a Deus. Sim, Jó adorou a Deus em meio do sofrimento. Isso é o que mais choca na história dele. Depois de perder os bens, os filhos, os servos, tudo no mesmo dia, a Bíblia nos diz em Jó, capítulo 1, 20 e 21, pedi para o irmão Assis, está lendo? Por favor, irmão Assis. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, irmão Assis. Sabe que nós teremos essa reação? Na dor, no sofrimento. Sabe como a gente poderia chegar um pouquinho perto de Jó? Creio que não, é difícil. Talvez, quem sabe. E no livro de Jó, nós podemos destacar aqui 3 pontos. No luto, ele rasgou o manto e rapou a cabeça. Símbolo de que é isso? Símbolos tradicionais de luto profundo na cultura da época. Segundo, na adoração, lançou-se prostrado ao chão em sinal de reverência e adoração. Terceiro, na aceitação, proferiu a célebre frase: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Que maravilha, meus irmãos, glorificado seja o nome do nosso Deus. No luto, ele lamentou e adorou. Na adoração, ele adorou sem entender. Ele não sabia o decorrer da história, o que ia acontecer. Na aceitação, ele não pecou com seus lábios. Glorificado seja o Senhor. O louvor, meus irmãos, é algo que continuará a ser praticado por toda a eternidade. Que maravilha! Não vai acabar, viu, irmão? Não vai acabar. Vocês têm o prazer de implorar-nos a Deus aqui. Em Apocalipse 4:8, parte B, nos diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Que maravilha! Os anjos adoram a Deus, a natureza adora a Deus. Às vezes eu estou lá na roça, almoçando, estou olhando os passarinhos cantar, comer, as plantas, está tudo glorificando o nosso Deus. A natureza adora a Deus e mostra os seus feitos e reflete a sua glória. Adore a Deus com alegria, meus irmãos. Nós somos seu povo. Nós temos todo o prazer, todo o conhecimento, uma grande parte do conhecimento da palavra de Deus. Temos muito motivo para estar adorando a Deus. Nós somos privilegiados de podermos nos reunir para louvar nesse lugar maravilhoso, como exemplo que Deus preparou para nós. Ainda esses dias a gente estava lá naquele ponto pequenininho e orando a Deus para preparar esse lugar. E Deus bondosamente preparou, providenciou. E o que te impede de vir na terça-feira orar a Deus, agradecer a Deus? Você não sabe o que está perdendo de não vir na terça. Eu sei que muitos não podem, a gente entende. Nós somos privilegiados de podermos nos reunir e louvá-lo. Agora me permita trazer algumas aplicações para concluirmos. Qual tem sido a importância que eu e você temos dado ao louvor na nossa igreja? Ou na nossa vida particular? Como eu e você podemos incorporar, agregar o louvor às nossas vidas? Como o louvor pode impactar a sua relação com Deus e com os outros? Pense nisso. Todos nós precisamos meditar acerca do louvor. Ou saímos do celular, mas às vezes você está ouvindo um hino baixinho ali, mas tem alguém ouvindo. O Espírito Santo de Deus pode estar trabalhando ali. Não vai engrandecer você, mas aquele que está ouvindo ali vai falar: aí tem um servo de Deus, aí tem uma pessoa temente ao Deus vivo. Às vezes é uma pessoa que está afastada, que está precisando que o Espírito Santo de Deus fale com ela. Ele pode estar usando você. Você pode ser um canal, vai ser um canal de Deus ali, um canal da bênção, da salvação de Deus. Quem sabe um retorno para essa pessoa voltar os caminhos do Senhor. E para concluir, vou contar a história vai ser rápido, vou contar uma pequena ilustração aqui, muito conhecida no nosso meio, e que alguns talvez não conheçam. A história do hino 398, não sei quantos aqui conhecem a história desse hino. Este hino ele foi composto por Gates Spafford. Gates Spafford foi um famoso advogado americano, muito rico, que perdeu toda a sua fortuna no grande incêndio de Chicago, em 1871. Logo após esse incêndio, ele perde seu filho de 4 anos, que teve uma febre escarlatina, foi uma doença da época. Depois desses 2 fatos, do incêndio e da morte do seu filho, ele resolveu fazer uma viagem com sua esposa, com a sua família. Só que aconteceu alguns imprevistos de última hora, e ele não pôde ir. E sua esposa e as 4 filhas elas embarcam em um navio para a Europa. E aconteceu que o navio colidiu com outra embarcação e afundou. Ana, sua esposa, sobreviveu e lhe enviou um telegrama dizendo: salva, porém só. Suas 4 filhas morreram. E Gates Spafford decide viajar para encontrar com sua esposa.
E próximo ao local do naufrágio, no Atlântico, ele, inspirado por Deus, resolve compor a letra do hino. Sou feliz com Jesus. E aqui um trecho desse hino. Se paz é mais doce eu puder desfrutar, se dor é mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Amém? Isso nos encoraja, meus irmãos, a adorar a Deus em qualquer situação, sabendo que Ele é soberano e pode todas as coisas, e que nós devemos confiar e descansar nele e adorá-lo de todo o nosso coração, independente da circunstância pela qual passamos, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, para todos sempre. Amém? Amém. Vamos orar. Feche o olho, por favor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, Senhor, demonstrado nas nossas vidas, Senhor. Por um momento na nossa vida, Senhor, tendo abrido nossos olhos, Senhor, o Teu Santo Espírito ter trabalhado, Senhor, e ter nos convencido, Senhor Deus, da nossa situação pecaminosa, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque temos liberdade de louvar o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Amém. Que não há nenhum outro na terra, Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo, ó Pai. Por nós mesmos, nós não somos dignos de nada, Senhor. Mas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pelo sacrifício do Teu Filho amado Jesus Cristo, que derramou sangue, gotas de sangue na cruz do Calvário, Senhor. Sofreu tudo aquilo por nós, ó Pai. Hoje nós temos livre acesso a Ti, ó Deus. Louvo a Deus por cada vida presente aqui, Pai. Agradeço por cada um que adentrou por essas portas, Deus. Glorificamos Teu santo nome, Pai. Agradecemos pela vida do Teu servo que está à frente do trabalho, Pai. Que tem conduzido a Tua igreja, Senhor Deus, nos Teus caminhos. Que tem zelado pela Tua palavra, Senhor Deus. Pela pregação fiel, Senhor Deus. E obediente a Ti, Deus. Perdoa as nossas tantas faltas, ó Pai. E que o Teu Santo Espírito continue trabalhando no nosso meio, Deus. Para que cada dia da nossa vida, Pai, possamos glorificar o Teu santo nome e perdoa as nossas ofensas, Deus. É o que eu oro e agradeço no nome santo de Jesus. Obrigado, Deus.